O fim do mandato do prefeito Nelson Marquesan Júnior em Porto Alegre promete ser atribulado. O prefeito tenta evitar que a saída do cargo seja por meio de um impeachment, e o processo já começou a tramitar na Câmara de Vereadores. Um dos primeiros prazos venceria nesta sexta-feira, primeira data prevista para o tucano entregar a sua defesa. Mas, por conta de uma decisão judicial, a entrega agora deverá acontecer na próxima segunda-feira. 3 campanhas contra a pandemia de coronavírus estão no centro do embate. Elas foram produzidas e veiculadas usando R$3 milhões e R$100 mil do Fundo para Gastos em Saúde, valor correspondente a 52% dos estipulados orçados para publicidade em saúde neste ano, previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020. Para os que defendem o impeachment, o valor seria um desvio da utilidade do Fundo Municipal de Saúde. No Direto ao Ponto, vamos falar sobre o processo e possíveis cenários para os últimos meses da gestão de Marquesan no Paço Municipal. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo. Bastavam 19 votos para que o processo de impeachment fosse aberto, mas os adversários do prefeito mostraram que têm força para derrubar o gestor na votação final. Na sessão que determinou a abertura, foram 31 votos a favor do requerimento e apenas 4 contrários. Esse é o 6º pedido de impeachment protocolado desde o início da gestão de Marquesan. Ele é assinado por representantes da sociedade civil, empresários, trabalhadores de setores diversos e comerciantes. Um dos autores é a pré-candidata a vereadora, Fernanda Bart. O tucano já afirmou que o processo é motivado por interesses eleitorais. Os vereadores Hamilton Sosmeyer, Alvone Medina Nunes e Ramiro Rosário, este último votou contra a abertura do processo, formam a comissão processante, que emitirá posição favorável ou contrária ao impeachment e o colocará em votação. Para falar sobre o processo, nós recebemos a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Só para não ficar confusos, essa entrevista foi gravada momentos antes de uma decisão judicial prorrogar o prazo de entrega da defesa do prefeito. Todos os detalhes já estão disponíveis no site do Correio do Povo. Olá, Maureen, tudo bem? Obrigada pela disponibilidade de participar do Direto ao Ponto de hoje, poder discutir um pouco a temática conosco. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. A gente está acompanhando esse assunto, né, que é bem importante, até porque é o primeiro na história da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E daí eu colhi algumas informações também com os nossos colegas aqui da redação e da Rádio Guaíba, então acho que dá para a gente fazer um bacana sobre esse processo todo. Certo, bacana, Maureen. Para começar, a partir da entrega da defesa, que vai ocorrer hoje, né, que é o prazo máximo, quais são as próximas etapas e quais são os prazos também desse processo a partir de então? Todo esse processo está previsto num decreto, né, exatamente para seguir essa tramitação. Eu conversava agora há pouco com o diretor da Câmara de Vereadores, né? O horário para essa entrega ela é até às 18 horas desta sexta-feira, nessa defesa. A defesa, na verdade, ela acaba sendo o grande primeiro passo do trabalho da comissão processante. Por quê? Porque todo esse processo ele tem que durar 90 dias. Só que esse prazo só começou a ocorrer efetivamente não da data da aprovação da abertura do processo, mas sim da notificação ao prefeito. O que aconteceu lá no dia 11 de agosto. De uma maneira bem resumida e simples, né? Se a gente for pegar o dia 11 de agosto e tocar 90 dias, isso vai dali pelo dia 9 de novembro. Se a gente for lembrar que tem eleições no dia 15, o primeiro turno, é praticamente às vésperas da eleição, esse processo todo ele deve estar concluído. Precisa ser esmiuçado todo esse prazo? Na verdade, não. Vai depender um pouco do andamento, né, da quantidade de ações, de uma maneira jurídica, né, dos passos, do tempo de cada um desses prazos. Então, o que a gente pode apurar, até a nossa colega Samantha Clay conversou hoje mais cedo
com o presidente dessa comissão processante, o vereador Hamilton, e o que ele pontuou? Ele pontuou que a previsão é que, sim, como a entrega da defesa acontece nessa sexta e eles têm o prazo de 5 dias, no máximo até o final da próxima semana, o primeiro parecer já vai estar pronto. Porque, segundo a tramitação, ela prevê que, após a entrega da defesa do prefeito, tem esse prazo de 5 dias para um parecer inicial. Esse parecer ele vai dar exatamente o tom, se há necessidade de seguir com o processo ou não. Se ele for rejeitado, o processo é arquivado, porém, se ele for aceito, daí sim vai dar o início de um processo propriamente de julgamento, né, com o início das instruções, os dados que vão estar previstos, as diligências, as audiências, se for necessário, os depoimentos, né, e também as oitivas das testemunhas. Né? Esse processo, essa continuidade, ela também precisa, né, do aval da Câmara de Vereadores, do plenário. Então, tem todo um processo que ele é jurídico, se a gente for pensar em tramitações, e também político, porque todas essas etapas, de uma certa maneira, passam pelo crivo dos vereadores, né, assim como a própria comissão. A comissão processante era formada por 3 vereadores, como vocês mesmos já disseram, e desses 2, que é o presidente e o relator, eles foram a favor da abertura das investigações. E um deles, que é o vereador Ramiro Rosário, que também foi ex-secretário do prefeito Marquesan, e que, né, tem afinidade do mesmo partido, votou contra. Então, a gente tem esse processo inicial. Bem, realizado todas essas etapas, vai acontecer, né, a apresentação de um parecer final. E esse parecer ele vai indicar pela continuidade ou pelo arquivamento, né? E vamos dizer assim, pelo nosso cronograma, né, acompanhando, porque tem vários cis nessa discussão toda, né, que é exatamente se vai ser aprovado, se vai ser rejeitado. Bem, o plenário, com esse parecer final ali em plenário, vai ser dado um prazo, né, para que o presidente da casa convoque a sessão para o julgamento. E o julgamento vai ser como um julgamento propriamente dito, né? Vai ter a leitura das peças, depois vai ter o direito a manifestações, e ao final, no caso, o denunciado, que é o prefeito, ou sua procuradora, ainda terão prazo de 2 horas para produzir a sua defesa oral, né? E após isso, que sim, haverá a votação, né, propriamente nominal de cada um dos vereadores para cada uma das infrações apresentadas na denúncia, né? Cada uma das infrações ela vai ser melhor detalhada nesse parecer final. Se for aprovado, que depende de 2/3 dos vereadores, né, o prefeito ele é afastado, propriamente dito, mas ainda vai ter que ter um outro rito, né, que é o presidente da casa encaminhar o decreto, expedir esse decreto de cassação de mandato, e depois também comunicar à Justiça Eleitoral. Se ele for absolvido, né, o presidente termina o arquivamento do processo, também é comunicado à Justiça Eleitoral, e tem, o fim, a tramitação. Então, ele é um processo jurídico, né, e político, tem essas duas vertentes muito fortes. Ontem, o repórter da Rádio Guaíba, Lucas Ribas, conversou, né, ali durante a entrega da LDO, em que o prefeito ainda estava, né, fazendo as últimas análises e também rolando testemunhas, o que também poderia envolver ex-gestores, né, ex-prefeitos. Hoje mais cedo, hoje na coluna dessa sexta-feira, a jornalista Thaline Opitz também avaliou essa questão. Ela disse que tem uma comissão que está trabalhando na defesa do prefeito e mencionando cada um dos pontos, exatamente para não deixar nenhum sem resposta nesse parecer inicial, né? Então, por isso que tem a expectativa de que ele seja entregue exatamente no último minuto para repassar. Importante lembrar também que o próprio prefeito ele é advogado por formação, né? Então ele também deve estar atuando junto, né, nesse processo.
E tem também a parte que não está sendo descartada pela defesa do prefeito, que é judicializar o processo, né? Ainda não se sabe melhor qual é o momento, tendo em vista que a alegação do prefeito, já em manifestações que ele fez, tanto no dia que foi aprovado, é que não há nenhuma irregularidade, pelo que está sendo apontado na denúncia, que toda a tramitação que foi feita, ela respeita o que está previsto na legislação. Então, esse é o cenário que nós temos, com bastante expectativa pelo que vai ser apresentado nessa defesa ainda nessa sexta-feira. Certo. E como que tem se portado o vice Gustavo Paim em todo esse cenário, tendo em vista a cisão do governo? Então, o que dá para projetar agora? Houve uma ruptura, né? A chapa que foi eleita em 2016, ela era PSDB e PP, né? Nelson Marquesa Júnior e Gustavo Paim. Houve diversos atritos, né, que foram sendo, vamos dizer assim, administrados pelos dois gestores, né, o Marquesa e o Paim, para tentar evitar uma ruptura, porém isso acabou não se sustentando. No final, ali na metade do ano passado, já com uma previsão mais clara em relação às eleições desse ano, essa ruptura se confirmou, né, com, vamos dizer assim, num clima não muito amigável, né? Então, o vice-prefeito ele tem atuado já na sua pré-candidatura, né? Ontem mesmo ele conseguiu o apoio de um partido que a gente chama, né, um pequeno, porém acaba sendo mais um apoio, que foi do Avante. Ele já tem também o apoio do PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, e que já indicou o ex-comandante da Brigada Militar, o Mário Queda, como vice nessa composição, e ele tem atuado na sua pré-candidatura, né, na sua formação. Na formação dessa aliança e desse projeto que ele vai apresentar. Seguindo o rito, né, como está previsto na legislação, caso o prefeito saia, o vice assume, né, e ele pode assumir e continuar, né, com a campanha. Então, esse é mais ou menos o cenário atual. E sobre uma possível renúncia do prefeito, existe essa possibilidade, até na tentativa de manter seus direitos políticos? Então, eu conversei com alguns especialistas em direito eleitoral logo no início do processo, que apontaram que essa era uma medida descartada, praticamente. Por quê? Teve já algumas mudanças na legislação, prevendo evitar esse tipo, entre aspas, de manobra, né, para não perder os direitos políticos, você renunciar. Então, que nesse caso o prefeito, um entendimento de alguns especialistas em direito eleitoral é que caso ele viesse a fazer isso, ele acabaria não conseguindo ter a validade da sua candidatura, ele acabaria, né, não podendo concorrer em função de entender que seria uma manobra, né? Pelo menos esse é o entendimento de alguns especialistas. Porém, também depende muito de como vai ser a defesa do prefeito e também dessa possibilidade de uma judicialização, que pode acabar até prorrogando o prazo do processo, né? Daí entra em outras esferas jurídicas que podem mudar um pouco todo aquele planejamento que está pré-determinado pela Câmara de Vereadores. Mauri, ontem o Marquesan entregou em mãos as diretrizes orçamentárias do ano para 2021. Na tua avaliação, que impacto esse processo pode ter sobre as eleições? Então, acho que nesse momento o que é preciso entender é que nós realmente estamos às vésperas da eleição. A partir, por exemplo, de setembro já começam as convenções a firmar, né, as pré-candidaturas oficialmente. Então esse é um momento muito delicado. O prefeito, ele obviamente não assumiu oficialmente, mas ele é o nome do PSDB na capital. Já tem articulações com alguns partidos, por exemplo, como o PSL nessa disputa.
E além disso, ele traz, né, vamos dizer assim, uma vantagem, né, de quem está no cargo de defender a sua administração. Então, o que a gente pode acompanhar é que ontem, por exemplo, ele entregou uma peça que consta com as contas equilibradas, né, que foi um discurso dele de campanha também. Então, vamos dizer assim, um ponto positivo para ele. Agora, as próximas tramitações, como será essa discussão, que também acontece em meio, né, a uma pandemia, que a gente não pode esquecer desse fator que enfim, acabou impactando tanto no processo eleitoral, como também nas condutas. Inclusive, essa é uma dos pontos das denúncias apresentadas pelos autores dessa proposta, desse pedido de impeachment, foi exatamente a utilização em uma campanha de divulgações de informações relacionadas à pandemia. Então, vai ser uma discussão bem complicada, né, nesse momento na Câmara de Vereadores. A responsabilidade é muito grande, tanto dos gestores, né, do Executivo, como do Legislativo também, analisar essa peça. Certo, Mauri, queria agradecer a tua participação. A gente segue acompanhando, então, o desenrolar agora dos próximos passos desse projeto, que temos longas semanas pela frente. Acho que alguns passos realmente tem essa expectativa de como vai se desdobrar, né? Esse, por exemplo, já é o 6º pedido que teve contra o prefeito, e foi o único que realmente acabou avançando, né? E a própria defesa que o prefeito fez no primeiro momento foi que ele tinha um cunho político. Porém, ainda é um processo jurídico, né? Então, essas duas áreas vão caminhar juntas nesse processo. O Direto ao Ponto segue acompanhando os ritos de processo de impeachment na Câmara de Vereadores. Notícias sobre este e outros assuntos você encontra no site e nas redes sociais do Correio do Povo. Este episódio teve a apresentação de Brenda Fernandes e edição de Alif Alencar.